Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Romo, sou juiz de direito e professor do curso Estúdio. A gente continua a análise das nossas questões de direito civil, que são elaboradas pela banca da Fundação Getúlio Vargas, em concurso da magistratura estadual. E a gente prossegue nesta importante jornada para que a gente possa analisar essas assertivas. A questão é do ano 2022, prova do TJ do Amapá, juiz de direito substituto, enunciado diz o seguinte: Roberval tornou-se síndico do condomínio do edifício Castanheira. Buscando valorizar o imóvel e remediar alguns problemas e inconvenientes do edifício, ele precisa realizar certas obras. Quanto a elas, é correto afirmar que a assertiva A, as obras necessárias e urgentes que importem despesas excessivas podem ser realizadas imediatamente pelo síndico, dispensada a comunicação à Assembleia. Item B, as obras que importarem despesas excessivas dependem de aprovação em Assembleia Especial, cuja convocação compete exclusivamente ao síndico. Item C, o condômino que realizar obras não necessárias, mas de interesse comum, será reembolsado das despesas que efetuar. O item D, a realização de obras voluptuárias dependerá de autorização prévia da Assembleia, mediante aprovação da maioria dos condôminos. E assertiva E, não são permitidas construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização de qualquer dos condôminos das partes próprias ou comuns. Eu vou passar para a questão, os senhores deem pausa no vídeo para efetuar as respostas dos senhores e depois a gente vai conferir se os senhores foram felizes nas suas escolhas. Tudo bem? Importante atentar que a questão ela trata de, e a gente pode fazer um paralelo entre as obras necessárias, úteis e voluptuárias e as benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, e no tocante ao condomínio edilício, isso é muito comum. Uma questão que ela traz também o dia a dia, né, dessas ações judiciais que chegam para o juiz estadual, o juiz de direito decidir, e que muitas vezes tratam da questão do síndico, que realiza obras, não comunica à Assembleia, qual a natureza dessas obras. Então, a gente pode já discorrer o seguinte, que as obras necessárias são aquelas que são fundamentais para que se mantenha a estrutura do prédio, para evitar que o prédio venha a cair, para evitar que o prédio venha a ruir, e são determinadas obras necessárias. Já as obras úteis são aquelas obras, ou portanto, aqueles serviços que vão ser realizados no condomínio edilício para melhorar a sua utilização, para dar um melhor uso, né, ao condomínio. Assim, ampliação de um hall de entrada, ou uma vez se quebrar uma parede para melhorar o uso, a questão de uma rampa de acesso, né, enfim. E já as obras voluptuárias são aquelas obras que nem são necessárias nem são úteis, pois essas obras voluptuárias, elas, segundo o Código Civil mesmo fala, elas são de mero deleite, né, e são de embelezamento do prédio. Então a gente passa aqui a análise dessas assertivas e que, as obras necessárias e urgentes que importem despesas excessivas podem ser realizadas imediatamente pelo síndico, dispensada a comunicação à Assembleia. A gente já pode extrair dessa leitura do artigo 1341, parágrafo 2º, que essa parte da dispensa da comunicação à Assembleia está equivocada, porque o dispositivo fala o seguinte: se as obras ou reparos necessários forem urgentes e importarem despesas excessivas, determinada sua realização, o síndico ou condômino que tomou a iniciativa delas dará ciência à Assembleia, que deverá ser convocada imediatamente. Então, mesmo aquelas obras e despesas que são necessárias para evitar que o prédio venha a cair, venha a ruir, e realizando o condômino ou o síndico, não só o síndico, mas também o condômino que as realizar, porque é uma questão até de se preservar o bem que é comum a todos, deverá comunicar de imediato à Assembleia. E o que a questão fala é que é dispensada a comunicação à Assembleia, portanto está equivocada e a assertiva está errada, porque mesmo em obras necessárias e urgentes deverá ser informada a Assembleia, tá certo? Item B. As obras que importarem despesas excessivas dependem de aprovação em Assembleia Especial, cuja convocação compete exclusivamente ao síndico. Olha, eu já falei em outras aulas que a gente tem que ter muita atenção com essas assertivas que trazem essas palavras, esses termos peremptórios, exclusivamente, sempre, nunca. Então, a gente tem que observar, e a experiência em fazer o concurso mostra para nós, mostra para o aluno do curso Estúdio, o aluno antenado, o aluno que já sabe o que quer, que faz ótimas escolhas na prova objetiva. Então, o aluno já sabe que muitas vezes a questão traz sempre, nunca, e exclusivamente, então a gente já pode desconfiar daquela palavrinha, né? Então aqui trata que a convocação da Assembleia vai se dar exclusivamente para o síndico.
Imaginemos que haja uma obra com a despesa seja excessiva, um valor que supere muitas e muitas vezes o que aquele condomínio arrecada mensalmente a título de contribuições condominiais, e aquela obra, mesmo que necessária, né, ela importa em despesas excessivas, e ela tem que haver, né, demanda a convocação da Assembleia de Condôminos, tá? Para que os condôminos possam deliberar a respeito se vão querer realizar aquela obra ou não. E essa convocação ela não compete exclusivamente ao síndico. O artigo 1341 ele fala no seu parágrafo 2º que o síndico ou o condômino que tomou a iniciativa da obra dará ciência à Assembleia que deverá ser convocada imediatamente. Então é uma questão até de bom senso, tá? É a questão daquela despesa, daquela obra que demandou uma despesa excessiva, tanto o condômino que realizou quanto o síndico que a realizou, eles podem sim informar a Assembleia para que haja a convocação dela de imediato e a gente prossegue na letra C. O condômino que realizar obras não necessárias, mas de interesse comum, será reembolsado das despesas que efetuar. Como eu falei no início da aula, existem despesas que são necessárias, que são fundamentais à manutenção da estrutura do prédio e despesas que não são necessárias. E a questão fala que o condômino que realizar obras não necessárias, mas de interesse comum, a gente tem que falar essa palavra, interesse comum, será reembolsado das despesas que efetuar. A assertiva está equivocada, porque o mesmo artigo 1341, que traz essa disciplina que exige a questão, que o condômino que realizar obras ou reparos necessários será reembolsada a despesa que efetuar. Não tem direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, embora de interesse comum. Então, aqui está dizendo o seguinte: o condômino que realiza obras não necessárias, ele não tem direito ao reembolso. Ele só tem direito ao reembolso se as obras que ele realizar, que pagar do seu bolso, forem necessárias. Então, a questão está equivocada, certo, pessoal? Então, e no tocante às obras não necessárias, não existe um reembolso. Só existe o reembolso ao condômino que efetuar se aquelas obras ou reparos forem necessárias, embora sejam de interesse comum. Analisando a letra D, portanto, está equivocado o item C. Letra D. A realização de obras voluptuárias dependerá de autorização prévia da Assembleia, mediante a aprovação da maioria dos condôminos. A gente vê que o item D trata das despesas, né, das obras voluptuárias, que são as obras que não são necessárias para a manutenção da estrutura do prédio, do condomínio edilício, e nem são úteis, portanto, elas não visam a melhorar a utilização do condomínio edilício, né, do prédio, né, que as pessoas residem. Então, essa obra voluptuária ela vai se dar para mero embelezamento e para mero deleite, até como trata o Código Civil. E como a gente pode imaginar o seguinte, como é uma obra que ela não é necessária e nem é útil naquele momento, ela vai depender de um quórum qualificado na Assembleia. Então, o artigo 1341 fala que a realização de obras do condomínio depende, se voluptuárias, voto de 2/3. Então, a questão ela fala de maioria. Né? A gente vê que é realmente bem decoreba. Esse artigo 1341 é de fundamental compreensão por parte do candidato. Então, assim, o artigo 1341 fala que para as obras necessárias existe a necessidade da aprovação por 2/3 da Assembleia. E a gente pode gravar esse quórum, né, as obras voluptuárias, 2/3, e a questão fala em maioria. Então, para que haja realização dessas obras necessárias, das obras voluptuárias, melhor dizendo, existe a necessidade de um quórum qualificado, que é justamente o quórum de 2/3, 2/3. E a questão fala em maioria, portanto, equivocado, né, o item D. Equivocado o item D. A gente passa agora a análise do item E, dizendo que não são permitidas construções nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos das partes próprias ou comuns. Pessoal, imagine o seguinte: existe um hall de entrada. Tá? Um hall de entrada é uma área comum, né? O pilotis lá. O cidadão entra no condomínio edilício, recebe também seus visitantes. Então, a porta de entrada do condomínio edilício, uma área comum, o pilotis, por exemplo. E o condômino ele deseja realizar uma obra lá na parte comum, nesse hall de entrada, né, do pilotis. Então, se essa obra for suscetível de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos, por exemplo, a mudança de uma porta, a mudança da posição do elevador, a mudança de posição
do birô de entrada do condomínio, né, onde fica o porteiro, a portaria, e se essa obra ela for suscetível de prejudicar a utilização, até a questão de bom senso, a questão ajudou o candidato nesse sentido, ela não é permitida. Então, o artigo 1342 vai falar o seguinte: a realização de obras em partes comuns, em acréscimos a existentes, a fim de facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de 2/3. Então, em área comum, depende da aprovação de 2/3 se ela for útil. Não sendo permitida construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos das partes próprias ou comuns. Então, se o condômino, né, ele quer melhorar a utilização, embora tenha boa intenção e queira realizar uma obra na parte comum do condomínio, o edilício, e se essa obra, a despeito da ótima intenção do condômino, porque fala que de boas intenções, né, a boa intenção não é necessária, nesse caso, por exemplo. E o condomínio lá, mesmo com boa intenção, ele queira realizar uma obra de interesse comum na área comum, né, mas que essa obra pode prejudicar algum ou outro condômino, essa obra não será permitida, e é justamente o que diz a assertiva E. Essa assertiva está certa. Então, assim, a alternativa que foi dada como correta pelo gabarito oficial é a letra E, que diz que não são permitidas construções nas partes comuns suscetíveis de prejudicar a utilização por qualquer dos condôminos das partes próprias ou comuns. Então, quer realizar a obra na área comum, essa obra não pode prejudicar a utilização desta área que é comum por qualquer dos condôminos. Ela tem que aproveitar, tem que ser uma obra de interesse geral, tem que ser uma obra que melhore a utilização para todos. Então, pessoal, essa é a compreensão da questão. A gente percebe que o gabarito correto é o gabarito da letra E, certo? Vocês podem anotar. E que a questão ela demanda o conhecimento dos artigos 1341 e o 1342 do Código Civil, uma questão, de certa forma, decoreba, né? Porque ela demanda a memória fresca do candidato no tocante à realização dessas obras necessárias, úteis e voluptuárias no condomínio edilício. Qualquer dúvida, estamos à disposição dos senhores. Siga o Curso Estude nas redes sociais e qualquer dúvida que tenha ficado da aula é só mandar o direct para a gente. Um grande abraço a todos.